Da glória longe. Pelo seu amor de Cristo. Mergulhei de cabeça no abismo sem fim, loucura e tristeza eram parte de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei, a ponte da vida e a morte eu cruzei. Meu tomado, meu filho, meus pedaços no chão e chamado a oração para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais. Serafins que cobre o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. Fazem para o homem, né, que não adora homem. Então aqui para Deus, né? A nossa banda aqui, que é uma benção também. São as bênçãos de Deus. Se for possível, a gente fica a noite inteira aqui. Mas nós vamos ver agora. Nós queremos ouvir Deus falar conosco, né? Está conosco o pastor Sérgio lá de Araranguá. O irmão Paulo, seja bem-vindo, irmão Paulo, que já é prata da casa, vem toda a vida aqui. E nós vamos ouvir a palavra de Deus. O pastor Sérgio vem lá de Araranguá trazer a mensagem de Deus para o nosso coração, né? Pastor Sérgio, pode subir aqui, ficar à vontade e deixa Deus lhe usar, meu pastor. Seja bem-vindo, tá? Fica à vontade. Bom, Deus abençoe. Vai lhe usar. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Boa noite, povo de Deus. Povo querido, abençoado, cheio do Espírito do Senhor, da glória de Deus. Senti a presença e sinto a presença do Senhor, porque estamos no meio de homens cheios da presença do Espírito Santo. Os louvores, desde o primeiro até o último, foram impactantes, muito impactantes, para a glória do Senhor. Que Deus abençoe a vida de todos os levitas que cantaram, louvaram e exaltaram o Senhor. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Sérgio. A gente está nessa caminhada há 30 e poucos anos.
pregando o Evangelho do Senhor, falando do amor de Cristo. Passamos por muitos períodos difíceis, mas também por muitas vitórias no Senhor. A gente hoje está na direção do encontro com Deus, junto com o pastor Valci e a pastora Alessandra. A gente já faz encontro há muitos anos, realiza os encontros há muitos anos. Esse ano, agora em novembro, vai ter novamente o encontro, dia 8, 9 e 10. Vocês também, o pastor já está convidado e certamente faz parte desse trabalho. Nós estamos com as igrejas conectadas, fazendo parte desse trabalho, e agora a gente está tentando fazer na parte de casais também, né? Essa parte das igrejas conectadas. Trago um abraço da igreja de Araranguá. Alguns homens iam vir junto, mas na última hora acaba um tendo um casamento, outro tendo um negocinho que caiu lá no potreto, então um dá uma desculpa, outro dá outra e não vem. Mas o Senhor diz, vai pelos valados, traz aí os aleijados, coxos, e nós vamos lá. Amém? Nós estamos aqui para adorar o Senhor, então é isso que nós vamos fazer. E eu gostaria de convidar você a se colocar de pé na presença do Senhor, em reverência à palavra de Deus. Eu quero ler um texto da palavra do Senhor que está em Atos, capítulo de número 13, versículo de número 22 da palavra de Deus. Atos, capítulo 13, versículo 22. Todos acharam aí? Pode procurar com calma aí, que a gente espera. Atos, capítulo de número 13, versículo de número 22. Glória a Deus. Amém? Depois que tirou Saul, deu-lhes Davi como rei, do qual também testemunhou, dizendo: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador, Jesus. Amém? Pode assentar-se diante do Senhor. Que o Espírito Santo fale contigo. Que o Espírito Santo use a minha vida a teu favor. Que a gente seja apenas um instrumento de Deus nesse lugar. Sempre que a gente sobe sobre esse altar, sobre a tribuna, para levar a palavra de Deus, é uma responsabilidade muito grande, um compromisso muito grande. Mesmo fazendo muitos anos que a gente prega o Evangelho, é sempre uma tremedura na perna, né? Um nervosismo, trazer a palavra de Deus a vocês. Apesar de eu parecer calmo, mas eu sou muito nervoso, né? Então eu estou aqui pela graça e misericórdia do Senhor. E a gente sempre está por isso, né? Uma das coisas que nós precisamos quebrar de tabu é que os homens são mais difíceis do que as mulheres, né? Em todo lugar essa situação é igual, né? As mulheres, se for fazer um culto, lota. E se os homens vão fazer um culto, não lota, né? Mas faz parte. Porém, eu quero trazer para vocês uma situação, para que vocês entendam. Que eu estou dando auxílio a uma igreja em Nova Veneza, auxiliando lá essa igreja. A gente vai na sexta-feira levar uma palavra a eles, de 15 em 15 dias, porque é muito distante. E é uma igreja que só tem mulher, não tem homem. Tem um irmãozinho, para não dizer que não tem nenhum. Tem um irmão bem aventurado entre as mulheres. Irmãos, apesar das mulheres serem mulheres de oração, apesar das mulheres serem mulheres que buscam o Senhor, Deus deu, presta atenção, autoridade ao homem. A autoridade está sobre a vida do homem, sobre a minha vida e sobre a tua vida. No livro de Gênesis, lá no princípio, todo o livro de Gênesis ali, quando você começa o primeiro capítulo, se você pegar toda a leitura, você vai ver que são princípios de vida, princípios estabelecidos. Por exemplo, criou Deus os céus e a terra. Primeiro Deus criou o quê? Depois o quê? Então primeiro é o céu. Então primeiro tudo é do céu, primeiras coisas do céu, primeiro o reino dos céus, primeiro o céu, depois a terra.
Então Jesus vai chegar aqui e vai dizer: buscai em primeiro lugar o reino do céu, porque as demais coisas da terra vos serão acrescentadas. Nós somos carne, queremos buscar as coisas da terra e não as coisas dos céus. Então você vai ver que tudo há um princípio estabelecido desde o princípio da criação, né? E quando Deus diz ao homem para não comer da árvore do jardim, a mulher vai lá e come, certo? E o que aconteceu quando ela comeu? Alguém sabe? Alguém quer arriscar dizer o que aconteceu? Morreu? O que aconteceu? Abriu os olhos? Irmãos, quando ela comeu, não aconteceu nada. Absolutamente nada. Tanto é que ela teve tempo de pegar, depois de comer, e levar para o marido. Só depois que Adão come é que os olhos se abrem, porque a autoridade estava sobre ele, a responsabilidade estava sobre ele. Deus deu o governo sobre ele, sobre o homem, da casa, do trabalho, da sociedade, dos governos. Deus deu sobre o homem. A autoridade está sobre a vida do homem. Mas os homens, ao longo do tempo, viraram homens banana. Não assumiram mais o seu compromisso real com a palavra de Deus. O que é que acontece? Satanás vai trabalhando na sociedade e levantando o movimento feminista, e levantando apoderamentos e situações que estão acontecendo e chegando dentro das igrejas. Nós precisamos assumir o papel da responsabilidade que nos é. Deus deu ao homem uma adjuntora, uma mulher sábia, uma mulher com capacidade de pensar, uma mulher com capacidade de orientar o homem, uma mulher com capacidade de dar palavras de motivação ao homem, mas a responsabilidade no final e a cobrança no final será de Adão. Adão, aonde tu estás? Adão, aonde tu estás? Ele não perguntou: Eva, aonde tu estás? Porque a responsabilidade do jardim, a responsabilidade física, material, espiritual, emocional era de Adão. Era Adão que tinha que assumir essa responsabilidade. Então, quando chegar diante de Deus, você vai dizer: Senhor, a mulher que tu me deu, ela não fez. Era para ela orar, não orou. Era para jejuar, não jejuou. O Senhor vai dizer: a responsabilidade era sua, Adão. O compromisso de ensinar teus filhos era teu, Adão. O compromisso de falar de Jesus para os teus filhos era teu, Adão. A tua mulher é adjuntora, ela também podia falar, ela também podia orar, ela também podia jejuar, mas a responsabilidade final é tua. Amém? Dado esse parecer, nós vamos para a mensagem agora. Então, vamos começar a mensagem. Deus desde o princípio fez o homem, e o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Nós somos a imagem de Deus, formada a imagem do Senhor. Porém o homem pecou, e o pecado separou o homem de Deus, e isso levou o homem a distante da presença do Senhor. Mas ao longo do tempo Deus tem um plano de redenção através de Jesus Cristo. Porém, hoje nós vamos falar sobre separados para Cristo. Nós somos separados para o Senhor, mas apenas separados, nós somos separados segundo o coração de Deus. Nós temos que nos tornar homens segundo o coração de Deus. Deus tem alguns homens na Bíblia aqui, vários homens, mas vamos falar de 4 homens especificamente, que foram homens segundo o coração de Deus. Homens que viveram e tiveram uma vida imperfeita. Homens que tiveram, mas peraí, não é segundo o coração de Deus, imperfeito. Como assim? Não deveriam ser perfeitos? Não, porque o pecado habita sobre o coração do homem. Porque nós estamos vivendo em um corpo que está corrompido pelo pecado. Estamos sujeitos ao pecado. Porém, nós vamos ver na qualidade desses homens características que levaram a ser homens segundo o coração de Deus, mesmo na sua imperfeição. Deus levanta homens, separa homens, como a música foi cantada aqui, né? Deus levanta ministros, Deus levanta pregadores, Deus levanta pastores, mas Deus procura homens segundo o seu coração, que o adore em espírito e em verdade. Deus procura homens que estejam dispostos verdadeiramente a viver esse evangelho, a não viver de uma forma qualquer, a não tornar o evangelho muito simplificado na sua vida, mas tornar o evangelho
realmente real na sua vida. O evangelho é simples, porém ele requer renúncia da nossa vida. E nós temos um homem chamado Davi. A Bíblia fala aqui no texto que nós lemos em Atos que Davi é um homem segundo o coração de Deus, e ele foi separado para o propósito do Senhor. Mas a separação de Deus para Davi, porque Davi era um homem que fazia a vontade do Senhor, era um homem que tinha um coração voltado ao Senhor, desde a sua mocidade, desde quando ainda era menino, ele sempre se voltava a fazer a vontade do seu pai Jessé. E automaticamente quem faz a vontade do seu pai na carne, faz a vontade de Deus, porque Deus escolhe um coração que esteja disposto a obedecer. Esses homens tinham características semelhantes. Uma delas já falei, que é a imperfeição, mas outra delas é a obediência. Eles viviam uma vida de obediência a Cristo, de obediência à palavra do Senhor, de obediência à lei, de obediência ao Deus Altíssimo. E Davi era exatamente esse homem. Antes de Davi, Deus levantou um rei chamado Saul. E qual a diferença entre Davi e Saul? Saul era rei, Davi se tornou rei também. Davi foi ungido, Saul foi ungido, Davi também foi ungido. Mas a diferença é que Saul dava mais prioridade a sacrifícios do que a obedecer. E isso levou Deus a rejeitá-lo, porque Deus requer obediência e não sacrifício. Se você obedecer, você estará seguindo um caminho segundo o coração do Senhor. Se você viver em obediência, você estará trilhando um caminho segundo o coração do Senhor, porque Deus procura homens que estejam dispostos a obedecer a palavra do Senhor. É não questionar. Hoje é muito comum as pessoas trazerem o mundo para a igreja e questionar: por que não pode? Por que eu não posso beber? Uma vez meu filho chegou para mim e disse: pai, por que eu não posso beber? Eu disse: meu filho, você pode beber, você pode fazer o que você quiser, eu posso fazer o que eu quiser, porém não me convém fazer nada disso, porque me convém obedecer o evangelho de Cristo. Tem dois tipos de pessoas, eu disse para ele: meu filho, tem dois tipos de pessoas: os que querem seguir a vontade do Senhor e os que querem fazer a sua vontade própria. Você está em qual lado? Você decide. Eu não vou te obrigar de nada, eu só vou te dar orientar naquilo que você tem que entender. Meu filho hoje tem 27 anos, é casado, mora em Tubarão, tem uma empresa, e ele sempre diz: eu olho para todos os pastores, mas eu olho para o meu pai como meu pastor, porque eu sempre tive um posicionamento diante do Senhor, e nós como homens de Deus temos que ter um posicionamento diante do Senhor em tudo que fizemos. Seus filhos, sua esposa, eles precisam ver em você a firmeza de um homem de Deus. Não importa se você é pastor, se você é apenas alguém que frequenta a igreja, se você é apenas um obreiro, não importa quem somos, não é o cargo que nos diferencia, é a nossa vida com Deus que nos diferencia. Jesus, um certo dia, lá em Lucas 6,46, está registrado, que ele pergunta à multidão: por que vocês me chamam de Senhor? E ele diz: vocês me chamam de Senhor, mas não faz o que eu mando. Então, chamar Jesus de Senhor é muito fácil, obedecer a Ele é muito difícil. E ele disse: se você me obedecer, você vai ser semelhante a um homem que constrói uma casa. Mas se você desobedecer, você também será semelhante a um homem que constrói uma casa. Então, qual é a diferença da casa? Ele diz: a diferença está naquele que obedece, porque é aquele que traz um fundamento para a sua vida, para a sua família, para a sua empresa, para os seus negócios, para a sua vida particular, para o seu ministério, porque ele obedece. A obediência é um princípio de um homem segundo o coração de Deus. Se eu quero ser separado para Cristo, eu preciso ser um homem segundo o coração de Deus. Não basta eu ser separado, eu tenho que ser um homem segundo o coração de Deus. Nós temos Sansão, que foi um homem separado, mas não foi um homem segundo o coração de Deus, mesmo no final da vida tendo a reconciliação ali no final. Porém, ele desobedeceu em muitas partes. Há muita gente separada, mas não obediente à palavra do Senhor. Davi foi escolhido, e aqui o texto diz que ele, segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade, porque ele era obediente, ele tinha um coração voltado a obedecer. Isso era Davi. Saul não.
Saul dava mais valor ao sacrifício. Outra coisa que faz diferença entre Saul e Davi: Saul nunca levou a arca do Senhor para Gibeá. Sempre que ele usava a arca do Senhor era para o benefício próprio, para levar para a guerra, para ver se vencia uma guerra. Irmãos, nunca leve a presença de Deus para a tua vida para ter benefício dela, para Deus te dar alguma coisa ou fazer alguma coisa, porque Deus, Ele é fiel para dar muito além daquilo que tu pede. Mas a presença de Deus tem que estar em você, porque você honra a presença de Deus na tua vida. Você sabe que a presença de Deus esteve na casa de Abinadab, o sacerdote, por 20 anos, mas esteve na casa de Obed-edom por 3 meses. Em 20 anos nada aconteceu a não ser a morte dos seus filhos, mas em 3 meses Deus mudou a história e a vida de Obed-edom, porque ele honrou a presença de Deus. Um homem segundo o coração de Deus, ele deseja. Davi, quando ele vence Jebus e transforma Jebus em Jerusalém, a primeira coisa, a ideia que ele tem é trazer a arca para Jerusalém, porque ele queria que o povo entendesse que não era ele o rei, mas era o Senhor que ia governar através dele. Um homem segundo o coração de Deus não quer a glória para si, mas busca a glória de Deus. Um homem segundo o coração de Deus, ele dá honra àquele que merece, àquele que é digno, ao Senhor dos exércitos. Tudo que ele faz é desejar a presença do Senhor. Em Salmos 27 ele diz: uma coisa pedirei ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Um rei Deus levanta, mas um adorador, um governador Deus levanta, um presidente Deus levanta, mas um adorador que está lá governando é outra coisa. Alguém que tem o coração como Davi, que desejava que Deus governasse, não ele. Por isso ele é um homem segundo o coração de Deus. Na tua casa você precisa desejar que Deus governe a tua casa. Não governe a tua casa com forças, com mão forte, mão de ferro, de quem governa humanamente falando, mas que o Senhor seja o centro, porque Ele fará todas as coisas através de você. Ore, jejue pela tua casa, jejue pelos teus filhos. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Um outro homem segundo o coração de Deus, que é chamado de amigo na Bíblia, e poucas pessoas são chamadas de amigo. Nós temos poucos amigos, nós temos muito conhecidos, colegas, e tem amigos mais chegados que irmãos. Amigos é contado nos dedos. E eu posso contar aqui na Bíblia alguns amigos de Deus, assim, especificamente chamados de amigos. Claro que todos eles têm um relacionamento com Deus de uma forma tremenda e poderosa, né? Mas Deus chama Abraão de meu amigo. Lá em Tiago, capítulo 2, se você tem a Bíblia, pode abrir aí. Tiago, capítulo 2, versículo de número 23. Tiago capítulo 2, versículo de número 23. Acharam? Algum corajoso aí para ler bem alto? Aleluia! Foi chamado amigo de Deus, porque ele creu na promessa, porque ele creu quando Deus chamou ele de Ur dos Caldeus, no meio da sua parentela. Ele simplesmente disse: eu vou seguir a voz de Deus, obedecer, seguir, ouvir, praticar, fazer o que Deus manda. Um homem segundo o coração de Deus, ele tem esse intuito no coração. Eu quero ouvir a voz de Deus. Eu quero vir na igreja para ouvir a voz do Senhor.
Mas eu não só quero ouvir, eu quero sair daqui e fazer exatamente aquilo que Deus falou comigo. Porque, irmãos, tem muitas pessoas que escutam a voz, mas não a ouvem. Quando você está num lugar que você ouve muitos barulhos, escuta muito barulho daqui, barulho dali, você desvia a tua atenção daquilo que é importante. Mas quando você concentra a tua atenção aquilo que é importante, então o Senhor vai falar em Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia, na parte final de cada igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, ou às igrejas. Porque muitas pessoas têm 2 orelhas, mas ouvido para ouvir não. Jesus disse assim, João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por que muita gente passa anos e anos na igreja e ainda não foi liberta? Porque não conheceu a verdade. Não deram ouvido para ouvir a verdade do Senhor. Quando nós demos ouvido à voz de Deus, quando demos ouvido à palavra de Deus, pastor, eu quero que Deus fale comigo. E Deus já falou tantas vezes contigo, você não ouviu. Tem pessoas que querem que uma coisa espetacular, que deixe um anjo do céu no quarto dele, e aí o anjo diga, ó filho, te converte, porque senão amanhã tu vai morrer. E aí ele vai se converter porque o anjo falou. Mas Deus usa o anjo da igreja para falar contigo. Deus usa uma criança para falar contigo. Deus usa uma canção para falar contigo. É nós que não aprendemos a ouvir a voz do Senhor. Abraão ouviu e obedeceu a palavra do Senhor. Era fácil para Abraão ouvir e obedecer. Irmãos, a Bíblia não diz como Deus falou com Abraão, que forma Deus falou com Abraão. Se foi em sonho, se abriu os céus e falou com ele, porque os filmes mostram os céus abertos e falando a voz dos céus, mas nem sempre pode ser no coração do homem. Certa vez eu estava no monte orando, em 2015 isso aconteceu, eu estava no monte orando, e de repente veio uma voz no meu coração. Podia ser a minha mente, podia ser um pensamento meu, mas aquela voz era tão suave, tão agradável ao meu coração, que ele disse, tu vai fazer um culto aqui em cima, e eu disse, faço. E ele disse, tu vai fazer um culto aqui em cima, domingo, às 7 horas da noite. Eu disse, Senhor, por que domingo às 7 horas da noite? Se tem culto no templo. Eu vou te levantar nesse lugar como levantei Gideão. Eu disse, Senhor, tu levantou Gideão, mas Gideão pediu 3 provas. Eu vou pedir 3 provas para ti também, posso fazer isso? Eu disse, quem vai deixar de ir no templo para vir aqui? E ele disse, quem tu acha que levou as pessoas ao deserto para João Batista pregar? Glória a Deus. Apenas faça, que eu enviarei as pessoas. E ele disse ao meu coração, e as pessoas que vierem contigo serão como Gideão, ficarão poucos. E tu vai levantar esta obra assim. E aquela voz era suave, e eu saí dali, no meu coração, certeza que Deus havia falado. A certeza que Deus havia falado. Mas o céu não se abriu, um anjo não apareceu, e a voz apenas falou ao meu coração. Talvez seja a mesma coisa que esses homens, mas eles creram na voz que falou com eles. De que maneira Deus falou, eu não sei. De que forma Deus falou, eu não sei. Deus já falou comigo através de sonho. Deus já falou comigo através da palavra. Deus já falou comigo indo em determinado lugar e o pregador pregando. Agora as pessoas estão atrás de revelações aqui, revelações ali, para ver Deus falando. Não que Deus não revele, Deus não fale. O problema é que nós vamos atrás, buscando coisas, sendo que Deus revela para nós no nosso oculto, no nosso quarto. O problema não é Deus não falar, o problema é nós não ouvir Deus falar. Nesse momento Deus está falando com tanta gente às vezes, e nós não ouvimos, não demos crédito à voz do Senhor, a palavra de Deus. Abraão ouviu a palavra de Deus, e isso tornou ele o pai da fé, porque ele creu na palavra. Abraão não tinha uma família estruturada no Evangelho. Abraão não tinha uma família que seguia a lei do Senhor. Eles moravam em Ur dos Caldeus, numa terra pagã. Seu pai era criador de ídolos, criava ídolos. E por isso Deus havia dito a ele, sai da tua parentela. Deus havia escolhido Abraão para isso.
Porque uma das coisas que eu aprendo é que Deus escolhe e separa os seus, não aqueles que estão prontos, mas Ele capacita todos que Ele separa. É Deus que nos chama, como está escrito lá em João, capítulo 15, verso 16, não fui vós que me escolheste, mas fui eu que vos escolhi. A escolha é dele, não é nossa. A obediência é nossa, mas a escolha é dele. Quando o pastor diz para você assim, irmão, vamos ser diácono da igreja? Não, eu não, pastor, imagina, eu não tenho essa capacidade, eu não posso, eu não consigo. E você não sabe que às vezes é Deus te escolhendo, te chamando. Às vezes o pastor diz, irmão, você pode levar uma palavra? Eu, pastor, eu não. Às vezes tremendo ou não aqui em cima do altar, mas se o Senhor te chamou através da vida do homem de Deus, é porque Deus quer capacitar, levantar, separar para aquilo que Deus quer. Há um propósito do Senhor em todas as coisas. Abraão não relutou com Deus. Eram poucos os que não relutavam com Deus, irmãos, e Abraão foi um deles que não relutou. O Senhor disse, vamos, ele disse, vamos embora. Vamos embora. E abraçou a causa e vamos embora. Né? Chamou ali o seu pai e disse, ó pai, eu vou ter que deixar o seu acampamento, vou ter o meu acampamento próprio e eu vou, aquilo que Deus havia de propósito da minha vida, chamou. E ele foi. Esse é um homem que tornou-se o pai da fé, porque ele obedeceu à voz do Senhor, a obediência à palavra de Deus. Outro homem que me chama a atenção é Jó. Abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 1, porque as características de Jó, dada por Deus, irmãos, qual o homem que você pode lembrar na Bíblia que Deus falou dele com tanta propriedade como Deus falou de Jó? Tu imagina Deus falando, qual o nome do irmão? Joel. Satanás vai lá e acusa Joel, e o Senhor diz, epa, para aí, não conheço Joel direito, eu conheço. Um homem íntegro, reto, se dizia do mal. Nossa, brincadeira, meu irmão. Vamos e viemos, né? Chega a arrepiar a gente. Esses homens são homens segundo o coração de Deus e foram separados para um propósito diante do Senhor. Cada um de uma forma diferente, mas havia um propósito do Senhor. Deus quer separar homens aqui para isso, segundo o seu coração. Jó capítulo 1 diz assim, havia um homem na terra de Ur, e seu nome era Jó. Ele era um homem íntegro e correto, que temia a Deus e se desviava do mal. Jó teve 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Tinha também muitos servos que trabalhavam para ele, de modo que era um homem mais rico de todo o Oriente. Seus filhos visitavam uns aos outros, e cada vez um deles fazia um banquete e mandava convidar suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Passando o período dos banquetes, Jó os chamava para os santificar. Levantava-se de madrugada e oferecia sacrifício de acordo com o número de todos eles. Pois Jó pensava, talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no coração. E era assim que Jó sempre procedia. Certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor. E Satanás também veio com eles. Aí tem pessoas que dizem assim, na minha casa o diabo não entra, né? Na igreja também não. Se ele foi junto com os anjos, na presença de Deus, irmãos, então você vigia. Vigia. Tem coisas que não é natural que acontece na nossa casa. Tem que ser jejuado e orado. Porque tem casta de demônios que não sai sem ser com jejum e oração. Se você está vendo que o negócio está pegando e você ora e não acontece nada, começa a jejuar. Começa a jejuar. Porque Satanás ele entra com um sapatinho de algodão para destruir. Ele veio para matar, roubar e destruir. E nós, que somos cabeça de nossa casa, temos que ser vigilantes quanto às astutas ciladas do diabo. Porque a arma o Senhor já nos deu. Está lá em Efésios. O Senhor já nos deu as armas. Então nós temos que usar as armas do Senhor. Vamos lá.
O Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e de passear por ela. O Senhor disse a Satanás, agora observa, o Senhor disse a Satanás: sabe de um pai que vai falar de um filho? O Senhor disse a Satanás algo de orgulho. Meu filho, você conhece meu filho? Filho é um homem íntegro, reto, era obediente, se dizia do mal. É assim que ele vai falar de Jó. Irmãos, a gente precisa viver esse evangelho. Que Deus se orgulhe da gente. Que Deus olhe para a terra e veja você, um homem segundo o coração dele. Que me veja, um homem segundo... Como aquela mulher que foi lida aqui, né, pelo irmão, acho que foi o irmão que leu, que esse é um homem de Deus. Eu vejo ele aqui, ele é um homem de Deus. E não é pela aparência dele, é porque ele é realmente um homem de Deus. Ele deixa marca onde ele passa. Tem gente que espalha bolinho, mas tem gente que aproxima bolinho, né? E nós temos que ser aqueles que aproximam as pessoas, que elas têm prazer de estar conosco. Que é tão bom estar com aquele que é cheio do Espírito do Senhor, que tem palavras boas para nos dar, que é uma alegria só, contagiante no Senhor. Assim é a igreja do Senhor, irmão. As pessoas que vêm nova, elas só vão voltar se elas encontrarem um ambiente da glória do Senhor na vida das pessoas. Não é um ambiente cheio de uma música alta ou coisa parecida, mas é um ambiente que há alegria do Senhor. As pessoas sentem na face daqueles que o recebem uma alegria diferente, uma paz diferente. É assim que eu quero ter, que esse povo tem. Observaste, meu servo Jó, na terra não há ninguém como ele. É um homem íntegro. Deus falando, irmãos. Não sou eu. Se fosse eu falando, era outra coisa, né? Você falando de mim, eu falando de você, é outra coisa. Mas Deus falando, moral, hein? Na terra não há ninguém como ele. É um homem íntegro e correto, que teme a Deus e se desvia do mal. Se desvie do mal, teme a Deus, teme ao Senhor. Uma das coisas que está faltando hoje, no nosso tempo, nas igrejas, é o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tema a Deus, não é ter medo de Deus, mas é honrá-lo em toda a sua plenitude. A honrar ao Senhor. Sabe quando Jesus ensinou o Pai Nosso? Pai Nosso. Saber que Ele é pai, tu é filho, então você entende Ele como teu pai, você vai honrar como pai, santificar o nome do Senhor, santificar o seu nome é cada vez que você honra a tua casa, você respeita a tua esposa, você honra os teus filhos, você está santificando o nome do Senhor. Quando o pecado vem por aqui, você sai por ali, você santifica o nome do Senhor, porque você não se deixa envolver. Hoje, a pior coisa que existe de abertura para Satanás entrar é que os homens, seja eles um mundano ou da igreja, eles se deixam facilmente levar pela pornografia. Hoje a facilidade que se tem disso é muito grande, através do celular, através de muitas formas de internet. E o homem que santifica o nome do Senhor, ele fecha todas as portas da sua vida para isso. Porque quando você abre isso, quando você abre esse leque, você está abrindo uma porta para Satanás entrar, matar, roubar e destruir a tua casa. É uma porta aberta para que ele venha destruir. Irmãos, não busque lutar com as tuas próprias forças. Busque ajuda no Senhor. Se você não consegue se livrar disso, você precisa buscar ajuda no Senhor. Buscar ajuda com alguém que você confia para orar com você. Alguém que você confia para poder te aconselhar, orar junto, jejuar junto, porque é um mundo espiritual. E ele veio para destruir realmente. Ele entra com um sapatinho de algodão dentro de casa. Imagina você, se você deixaria duas pessoas ter relações sexuais dentro da tua casa, que seria um adultério.
duas pessoas que não são casadas. Isso acontece facilmente quando você abre a porta da pornografia dentro da tua casa e você deixa isso acontecer. E nós, como vamos nos tornar homens de obediência segundo o coração do Senhor? Como estaremos honrando o nome do Senhor? Então o Pai Nosso nos ensina que nós devemos santificar o nome do Senhor. E santificar o nome do Senhor é exatamente com atitudes nossas, que vão mudar a nossa história, nos santificando a presença do Senhor. Jó, só no pensar que os seus filhos poderiam estar pecando, só no pensar que os seus filhos poderiam estar blasfemando contra Deus, ele se levantou de madrugada e foi oferecer sacrifícios para sacrificar, para expiação dos pecados dos seus filhos. Um homem que orava na madrugada pelos seus filhos, que buscava a Deus pelos seus filhos, se santificava pelos seus filhos. Nós precisamos fazer essa cobertura na nossa vida e na vida da nossa família. No Pai Nosso, ele vai dizer assim: venha a nós o teu reino. O reino de Deus dentro da nossa casa produz luz, produz esperança, produz fé, produz confiança. Quando o reino de Deus vem, os anjos do Senhor estão ali acampados dentro do nosso lar. Mas quando o reino, que não é o de Deus, predomina através da atitude do pecado, através da ação do pecado, porque Satanás, ele não pode entrar se você não der a legalidade necessária. As maldições, elas não pousam sem uma causa. A causa da maldição é o pecado. Não é a palavra que alguém te disse, não é alguém que te falou alguma coisa e você foi amaldiçoado. Não, a maldição é por causa do pecado. A causa da maldição é o pecado. Quando nós fechamos as portas para o pecado, nós deixamos o reino de Deus entrar. O reino de Deus faz parte, porque quando Cristo vai entrar na nossa casa, Ele não vai arrombar a porta, Ele vai bater na porta para entrar, Ele vai bater no teu coração para entrar sobre a tua vida. Mas Satanás, ele é um astuto, ele começa a trabalhar de uma forma inflamável, ele começa a jogar dados inflamados, porque ele sabe que se você puder resistir, você continuar orando, jejuando, vindo na casa de Deus, perseverando no Senhor, ele não vai poder entrar, ele não vai poder fazer nada com aquela casa. Mas ele, preste atenção, Satanás, ele tem paciência. Ele age com perseverança, ele é constante no que faz, mas ele não inova, ele sempre faz as mesmas coisas. É como quando você sai para pescar. Alguém pesca aqui? Quem pesca? Não pesca? Quando você que pesca vai no rio pescar, você joga o anzol lá na ponta e você fica 1, 2 horas e não pega nada. Aí você sai daquele lugar, dá uma mudadinha para ver se pega, e você vai mais para frente, e você joga um anzol e fica ali um tempão, não pega. De repente você vai em frente de uma curva no rio, e você lá na curva você começa a jogar o anzol e pegar. Aí você pega bastante peixe naquela curva. Você vai embora. 1 semana depois você volta para pescar naquele rio. Aonde você acha que esse pescador vai pescar? Na curva. É na curva. Satanás, ele vai jogar um anzol aqui, ali e acolá. Mas é na curva que ele te pegar que ele vai jogar todas as vezes. Seja vigilante. Aonde você é mais fraco, não queira dizer que você é forte. Jesus disse assim para Pedro: vigiai, o espírito está pronto, mas a carne não. A carne, irmãos, tem gente que diz assim, pastor, eu não consigo vencer o pecado porque a carne é fraca. A carne é muito forte. Se você não consegue vencer é porque a carne está muito fortalecida. Ela precisa ir para um ambiente de morte. Se você vai para um ambiente de morte da carne, ela morre. Vive o espírito. Qual é o ambiente de morte? Ela não quer ficar em ambiente de morte. Esse aqui é um ambiente de morte para a carne. O teu quarto de oração é um ambiente de morte para a carne. Os teus dias de jejum são um ambiente de morte para a carne. Os teus dias de leitura da palavra é um ambiente de morte para a carne. E qual é o ambiente de morte para o espírito? É o pecado. É o ambiente de ouvir coisas que não deve, falar piadas indecentes, ver coisas que não edificam, ler
livros que falam de terror e coisas parecidas, que abrem portas para o coração. Enfim, ficar em roda de escarnecedores. Isso mata o espírito e vivifica a carne. Mas o ambiente que vivifica o espírito é a glória de Deus, é a presença de Deus. Mantenha-se firme nesse ambiente. Vamos ser Jó? Vamos ser Davi? Vamos ser Abraão? E agora vamos falar de Moisés? Moisés, não podia deixar de falar de um homem desse, né? Moisés, um homem que para mim também, segundo o coração de Deus, amigo de Deus também. No livro de Êxodo 33:11, ele é chamado também de amigo. Êxodo capítulo 33, versículo de número 11. Aleluia, glória a Deus. Agora aqui nós temos uma fala de Deus com o homem de uma forma diferente, face a face. Aqui a Bíblia revela que Deus fala face a face. Moisés e Adão, a Bíblia diz que Deus vinha na nuvem e falava com Adão. Moisés, Deus disse que Deus falava com ele face a face, como quem fala a um amigo. Vamos ler o texto? Quem quer ler para nós aí? Quem quer ler pode levantar aí. Falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Amém. Bom, o texto, o versículo todo fala de Josué também, de filho de Nun, né? Mas o que eu quero pegar aqui é a primeira parte, né? Falava o Senhor com Moisés face a face, como quem fala a um amigo. Normal. Ele falava com Moisés falava com Deus, Deus falava com ele, como eu estou falando com vocês hoje aqui, né? Conversando, face a face. Coisa é tremenda isso. Pastor, mas você está falando de Moisés, né? Moisés foi o libertador do povo da escravidão do Egito. Irmãos, esses homens só diferem uma coisa de nós. Eles obedeceram. Se nós obedecemos, por que Deus não pode falar conosco face a face? Deus não falou face a face com Davi, nem sempre vai ser a mesma coisa. Nosso Deus tem muita forma de falar, de operar, de agir. Os dons espirituais são diversos, mas o Espírito é o mesmo. É o Espírito Santo que opera tudo e em todos. Os ministérios são 5 ministérios, mas quem faz tudo é Ele. Nós somos apenas instrumento do Senhor e mordomos do Senhor em tudo que fizemos. Mas nós podemos ter uma comunhão com Ele, sermos separados para Cristo, segundo o coração de Deus. Homens cheios do Espírito Santo, que chegaram na nossa casa, nossa mulher vai dizer assim: o que houve contigo? Uma mudança, transformação, que coisa maravilhosa, homem. Me leva lá nessa reunião de novo. Eu quero também ter esse momento, fazer uma visita com um rapaz, e eles estão passando um problema sério, o rapaz, e ele disse: pastor, eu sou desde que nasci da igreja, desde que nasci. Eu prego e tudo mais, mas eu reconheço que eu nunca tive um encontro real com Jesus. Eu disse: cara, é triste ouvir isso, mas o Senhor quer ter um encontro contigo. Porque às vezes você acostuma com o evangelho, irmãos. Sabe? A gente passa anos na igreja, isso é muito bom. Você dizer assim: eu estou com 30 anos de fé, estou com 30 anos de ministério, estou com isso, aquilo. Que bom, é um perseverante na fé, realmente isso é maravilhoso. Mas às vezes nós acostumamos com os anos que passam. A gente já não jejua mais como nós jejuávamos, não oramos mais como orávamos, não temos aquele amor pelas coisas do Senhor como nós tínhamos, aquela chama acesa, não importava o dia, a hora, vamos subir o monte, vamos orar, vamos. Nós estávamos ali, hoje nós demos desculpa para tudo.
Hoje nós estamos cansados para tudo, é difícil. Por isso a Bíblia sempre vai nos direcionar. Volte ao primeiro amor, porque esse primeiro amor é único, não há outro, não tem outro casamento, é um só tem esse casamento, não há separação, não há nada disso. Nós casamos, agora falando da esposa, casou, está casado. A única mulher que você pode adulterar, que você pode separar da tua mulher é a morte. A senhora é a morte, pode casar com ela, não tem problema. Aí você pode, não é pecado. Porque a Bíblia diz, até que a morte separe vocês. Então a única mulher que pode separar é a morte. Mas quando fala do primeiro amor a Cristo, ele é eterno, porque o nosso casamento com ele é eterno, não é até que a morte o separe. Esse casamento com Cristo é para sempre, esse casamento com Cristo é eterno, a eternidade começa aqui, a vida com ele começa aqui. Sabe, salvação e vida eterna, mesmo você podendo pregar separadamente, mas elas são únicas. Uma vez salvo, sempre salvo. Uma vez salvo, você tem que crer na salvação. Porém, a salvação ela tem início, meio e continuidade eterna. Jesus é o Salvador. Então, Jesus sempre fala de salvação como o seguinte: 2 portas, 2 caminhos. Porta é entrada, caminho é percurso. Entrei pela porta e vou pelo caminho. Entrei pela porta, vou seguir o caminho. Se eu me desviar do caminho, não há salvação. Mas está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 1. O que está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 1? Nenhuma condenação há. Pensei que nem ia falar isso, porque todo mundo usa, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque nesse caminho nós somos guiados pelo Espírito, não guiados pela nossa vontade. Não fizemos mais a nossa vontade, mas a vontade dEle. Então, prosseguimos em conhecê-lo, prosseguimos na fé, prosseguimos na salvação em Cristo, prosseguimos nele. Porque nós fomos separados para Cristo. Nós somos homens separados para Ele, nos tornando agora aquilo que originalmente éramos, a imagem de Cristo, a imagem do Senhor em nós. Eu quero convidar você a se colocar de pé, e eu quero nessa noite orar para que Deus possa forjar o caráter de cada um de nós. Você sabe que o caráter, ele não pode ser escrito em papel, porque ele é escrito em pedra e ferro. Só o Senhor pode moldar o caráter de um homem. Só o Espírito do Senhor pode moldar o teu caráter. Por que um homem que roubava, que tinha suas atitudes para as coisas ruins, para as drogas, para o tráfico, se converte ao Senhor e a sua vida moldada, porque o Espírito de Deus tem o poder de moldar o homem, de transformar o homem. Então tem que vir para a igreja. A igreja, irmãos, é o hospital do Senhor. A igreja é onde o Senhor vai moldar, é onde o Senhor vai operar, é onde o Senhor vai fazer, é onde o Senhor vai falar com as pessoas, é onde o Espírito de Deus vai agir, através do louvor, através da mensagem, através da oração da fé. É aqui que você vai sair daqui cheio do Espírito Santo, dizendo: eu quero mudar, eu quero ser transformado. Comece pelo teu lar, comece pela tua casa, comece sendo um bom marido, comece sendo um bom pai. Não um pai ausente, mas um pai presente, um pai que abraça seus filhos, um pai que diz: filho, eu te amo. Pastor, mas eu nunca recebi isso. Mas porque você não recebeu, não quer dizer que você não pode dar. É hora de mudar aqui dentro. Falar para tua esposa que você a ama. Agir com paciência. Fugir quando alguém está te seduzindo para você trair tua família. Sai fora, cai fora. Não é esse o caminho.
Homens segundo o coração de Deus tem o desejo de fazer a vontade de Deus, não a sua própria vontade. É isso que Deus quer fazer nesse lugar. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Ter um homem separado para Cristo, um homem segundo o coração de Deus, um homem que tem um propósito de vida na presença do Senhor. Ele está levantando homens cheios do Espírito Santo, homens que serão diáconos, homens que serão obreiros, homens que serão líderes, homens que serão grandes pessoas na sociedade. Deus vai levantar homens que governem nessa cidade. Deus vai levantar homens que façam a obra dele nessa cidade. Deus vai chamar homens para muitas coisas nesse lugar. Empresários para essa cidade vai se levantar nesse lugar. É isso que Deus vai fazer. Porque Deus escolheu homens. Às vezes você diz assim: para mim ser um homem de Deus eu tenho que ser um pregador. Às vezes você vai ser um empresário bem sucedido e abençoado, e tua vida lá será um testemunho para muitas almas se converterem ao Senhor. Às vezes você vai ser apenas alguém que vai ficar na porta e dizer: seja bem-vindo. Irmãos, uma certa vez eu estava na porta da igreja e chegou um moço, e eu disse: que maravilha que você veio. Dei um abraço nele, eu nunca tinha visto ele, não conhecia aquele moço. Disse: que bom que você, abracei ele. E aquilo impactou a vida dele de tal forma que ele disse que nunca mais ele queria sair daquele lugar. Um abraço, uma palavra, e ele se converteu por causa daquele abraço. Ele disse, o testemunho dele até onde diz: eu me converti por causa daquele abraço. Um moço veio e se instalou na frente da igreja, um circo, ele era palhaço do circo, e ele foi lá na igreja para ouvir. Depois do culto, ele nunca me viu pregar. Ele chegou lá na frente da igreja depois do culto, sentou-se comigo, e eu li o livro da Bíblia para ele. Eu li o livro de Esther. E depois que eu terminei o livro de Esther, eu disse: o que eu preciso fazer para me batizar nas águas? Eu disse: você precisa crer no Senhor Jesus. Ele disse: eu creio. Batizei ele, colocamos no caminhão, levamos para batizar, batizamos ele. No outro dia ele foi embora do circo, e ele foi morar debaixo da ponte em Canoas. Começou a frequentar uma igreja bem próxima da ponte. E um dia ele mandou uma mensagem para mim: paizão, casei com a filha do pastor, e se tornou pastor, pregador da palavra do Senhor. O que Deus faz, e Ele é muito forma de fazer. Você apenas tem que ser o instrumento do Senhor, o vaso. Quem vai se converter com o livro de Esther, meu irmão? Você lendo o livro de Esther, não foi o livro de Esther que converteu, foi o Espírito do Senhor que falou com ele. Somos separados, somos diferentes. Não fique preocupado porque o mundo diz: você não é crente? O mundo está certo, você é crente. E como crente do Senhor tem que dar testemunho de vida. E como crente do Senhor, você tem que ser a luz do mundo. E como crente do Senhor, você tem que ser o sal da terra. Não adianta você dizer: só porque eu sou crente. É porque você é crente no Senhor. Ou você é, ou você não é. A conversão nossa tem que ser por completo. Fecha os teus olhos. Levante as tuas mãos para o alto. Vamos adorar a Deus. Comece a orar em línguas estranhas enquanto o louvor vai acontecendo. Ore cantará la masura lela marabaxê. Lela mantore cantará la mantora la masura lela la marabaxê lela la maramana. Ela mantore lela la marabaxê. Vai adorando, vai adorando, vai adorando. Ele está separando homens segundo o seu coração nesse lugar. Homens cheios do Espírito Santo. Homens que têm um coração voltado a perdoar. Homens que têm um coração voltado a amar. Sensíveis seu coração a obedecer a voz do Senhor.
Senhor, toma esse lugar com a tua glória, envolva esse lugar com a sua glória. Envolva-nos com a tua glória, Jesus. Envolva esses homens com a tua glória, Senhor. Eu quero chamar você a vir na frente. Vamos juntar os gravetos. Vamos juntar os gravetos para o fogo pegar aqui agora. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui. Sai do seu lugar. Vem aqui na frente do altar do Senhor. Vamos nos envolver com a glória de Deus aqui. Vamos deixar nos envolver com a presença do Espírito Santo. Espírito Santo vai transformando vidas. Homens sejam transformados nesse lugar. Homens segundo o coração de Deus. Homens obedientes à voz do Senhor. Homens que sabem honrar. Homens, Senhor, corretos, fiéis diante do Senhor. Senhor, envolva-nos com a tua glória, a tua presença. Queremos beber do teu rio, mergulhar em águas mais profundas. Senhor, queremos ser cheios da tua presença, da glória do Senhor, meu Pai. Te amamos, Espírito Santo, te amamos, Espírito Santo. Nós amamos a tua presença, Espírito Santo. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, glória. Tu és santo e maravilhoso Deus. Senhor, faz a tua obra poderosa nesse lugar, Jesus. Vai operando sobre todos os homens aqui, Senhor. Derrama a tua glória, derrama a tua graça, Senhor. Faz a tua obra poderosa, Espírito Santo. Senhor, derrama a tua presença nesse lugar, Senhor. Nós te amamos, Espírito Santo. Eu convido as mulheres a orarem também ao Senhor, a envolverem-se na oração agora. Eu sei que vocês estavam orando lá atrás, mas ajudem nós agora. Senhor, envolva esses homens com a tua glória, com a tua presença. Vai sarando os corações, Senhor. Vai quebrantando os corações. Vai manifestando a glória do Senhor. Senhor, vai mudando, Senhor, o caráter, meu Pai. Vai nos tornando homens separados verdadeiramente para Cristo. Homens segundo o coração de Deus. Homens, Senhor, como Davi foi, Senhor amado. Desejando a tua presença. Honrando a tua presença. Honrando, Senhor, a nossa casa, a nossa família, a nossa esposa, os nossos filhos. Senhor, manifesta a tua glória, manifesta a tua presença, Espírito Santo. Faz a tua obra poderosa, Espírito de Deus, nesse lugar. Grande é o teu nome, poderoso é o nome do Senhor. Homens que não são batizados com teu Espírito nessa noite, Senhor, recebam o batismo do Espírito Santo, a unção do Espírito do Senhor nesse lugar. Você que é batizado do Espírito Santo, começa a falar em línguas, começa a orar em línguas. Deixa se envolver com a glória de Deus, com a presença de Deus. Mergulhe em rios mais profundos, em águas mais profundas. Se você beber da água que eu te der, nunca mais terá sede. Mas dentro de ti se formará um rio que saltará para a vida eterna. Esse rio do Senhor é a palavra de Deus, é o Espírito do Senhor que dá vida a essa palavra. Levanta homens,
pregadores da tua palavra, levanta diáconos sobre esse lugar, homens cheios do Espírito Santo, homens, meu Pai, valorosos em tua presença, mestres em nosso meio. Seja levantado mestre para ensinar, levantado pastores, levantado doutores, levantados ser evangelistas, homens que vão ganhar almas para o reino dos céus. Profetas do Senhor, se levante Samuel, se levante sobre esse lugar, profetas. Levante sobre esse lugar, Senhor, Barnabé. Levante consoladores, homens que abracem Paulo, para que Paulo se levante nesse lugar, Senhor, e seja grande guiador de almas. Mas para que haja Paulo, tem que haver Barnabé, Senhor. Senhor, sim, Senhor, eu vou orar. Papai, eu vou orar. Senhor, restaura famílias, lares. Restaura esse casamento, Senhor, desse homem. Dá sabedoria, Senhor, e temor do Senhor, que é o princípio de sabedoria, para administrar a sua casa, o seu lar. Eu repreendo em nome de Jesus toda a ação de Satanás nesse lar, toda a ação do inimigo contra essa família, Senhor. Eu repreendo agora na autoridade do nome de Jesus. Todo espírito de pombagira seja repreendido no poder do nome de Jesus. Senhor, manifesta a tua glória sobre esses homens, Senhor. Manifesta o teu poder sobre esses homens, ó Pai. Que aonde eles passarem, seus filhos, sua esposa possa dizer: o meu marido é um homem de Deus, o meu pai é um homem de Deus. Aonde eles passarem, Senhor, as pessoas possam olhar e dizer: verdadeiramente ali vai o homem de Deus. Traz cura, Senhor, essa pessoa que está doente em nosso meio. Toca agora, Senhor, do alto da cabeça, as plantas dos pés, na coluna desse homem, ó Pai. Toca agora, ó Jesus. Ossos por ossos, dando ordem. Volte ao seu lugar agora, em o nome de Jesus. Desvio da coluna. Eu oro agora em nome do Senhor. Coluna endireita agora. Se direite agora em nome do Senhor. Feridas no corpo, cicatriz agora. No joelho desse homem, Senhor, toca no joelho. Cura o joelho dele agora, Pai. Senhor, onde falta cartilagem, coloca cartilagem. Faz a tua obra, Senhor, no quadril desse homem, Senhor. Opera no quadril, Senhor, em nome de Jesus. Esse osso, Senhor, que precisa ser fortalecido, está com osteoporose, meu Pai. Restaura os ossos agora, Pai. Fortaleça os ossos agora, Pai amado, em nome de Jesus. Porque não há causa impossível para ti. Tudo é possível aos que crerem no teu nome, Jesus. E é no teu nome que eu estou aqui, Senhor. E é no teu nome que eu estou orando nesse lugar. Em nome de Jesus. No nome do Senhor Jesus. Glorifique o nome do Senhor. Vamos cantar mais uma canção para encerrar. Glorificando o nome dEle, exaltando o Senhor. Alegre na presença de Deus, sentindo a presença do Espírito Santo. Porque Ele está aqui. Ele está nesse lugar. Grandes são as maravilhas do Senhor. Grandes são os sinais de Deus. Desde o começo desse culto, a presença de Deus se faz nesse lugar. E a glória de Deus está sobre esse lugar. Não há coisas, não há causa, não há nada. Não há nada impossível ao Senhor. Porque tudo é possível ao que crê no nome santo de Jesus. Mesmo que o homem diga
Não há mais volta. Mesmo que um homem diagnóstico diga: você não tem mais cura, a última palavra vem do Mestre. 4 dias Lázaro estava no sepulcro. Jesus só disse uma palavra: tirai a pedra. Mas Senhor, cheira mal. Há muitos dias, são 4 dias, já está em decomposição. Para ciências não havia mais jeito, para a multidão não havia mais jeito, para a família de Lázaro não havia mais jeito, mas para Deus bastava tirar a pedra do coração, a pedra da incredulidade, a pedra que impede o morto de ressuscitar, a pedra que impede Deus de operar sobre a tua casa, a pedra que impede Deus de fazer uma mudança dentro de você. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, meu amigo, Espírito Santo, meu Senhor, aqui estamos nós em tua presença. Somos dependentes de ti, somos dependentes de ti, somos dependentes de ti, somos dependentes de ti. Agindo, Senhor, ninguém pode impedir. Agindo, Senhor, ninguém pode impedir, Senhor. Basta uma palavra, Senhor, uma palavra sua, uma palavra tua. Basta uma única palavra. Bebam, 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 bebam. Bebam da água do Senhor. Rios estão fluindo. Rios estão fluindo desse altar. Rios de Deus estão fluindo desse lugar. Água viva. Beba desta água, homens, bebam desta água. Para que seja um homem segundo o coração de Deus, homem segundo o coração do Senhor, íntegros, retos, se desvia do mal, temente a Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Amados, a gente ficaria aqui a noite toda, porque é muito bom estar na presença do Senhor, pastor. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar com vocês, pelo convite do pastor. Foi um prazer muito grande, pastor. Conte com a gente sempre, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Amém. Quantos receberam a bênção do Senhor nesta noite? Queridos, eu creio numa coisa: nada acontece por acaso. Quando Deus colocou no nosso coração de fazer esse trabalho, de fazer um trabalho voltado para homens, é porque Deus sabia que você estaria aqui. É porque Deus nesta noite, eu creio, Deus nesta noite Ele já liberou a palavra. Uma palavra e tudo se transforma. Por isso que a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça. Não é ter ouvidos, é ouvir.
Ouvir é você prestar atenção. Ouvir é você deixar entrar no coração. Ouvir é você dar crédito à palavra. Ouvir é você praticar a palavra. Então quem tem ouvidos, ouça. Saia daqui, queridos, com essa mensagem no teu coração. Deus te chamou para ser mais que vencedor. Então eu quero que agora convidar você a voltar para o seu lugar. Abençoado. Eu quero profetizar que hoje vidas de homens irão recomeçar nesta noite. Um novo start foi dado na sua vida. Você chegando em casa, teus filhos não irão te reconhecer. Sua esposa não vai te reconhecer. Porque você está saindo daqui com uma palavra viva no seu coração. Pastor Sérgio, que Deus abençoe. Realmente foi de Deus, tremendo. Uma palavra forte, direcionada, que levanta o nosso coração. E você que veio aqui nesta... Pode se assentar, pode ficar à vontade. Você que saiu da sua casa, eu sei que todos nós deixamos afazeres, né, para mais tarde e demos prioridade a Deus. Então você que deu prioridade a Deus, fica tranquilo, o seu galardão já está preparado em nome de Jesus.